quando alguém diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Não é Jamais. isso. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser contextualizada. São coisas completamente diferentes. E aplicada, Eu né? contextualizar e aplicar, isso é uma boa hermenêutica. Agora, atualizar, ir lá e tirar uma palavra, colocar... Não. A Bíblia não precisa E a sofrer uma contextualização, atualização. ela é feita de mais de uma forma. Existe uma contextualização que é o nosso tempo, que foi o que o René falou de como se aplicar do dia de hoje, e uma contextualização com ela própria. Sim, Porque se a gente E... Se a gente parte do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ele não pode se contradizer. Então, existe uma contextualização para os nossos dias e existe uma contextualização nela própria. Né? Tem uma Bíblia que ela é... a gente vai colocar aí na descrição, mas ela é bem grande assim, mas ela faz duas coisas. Ela tem ali o normal, né, aquilo que a gente tem em qualquer palavra, e os seus comentários, eles não são comentários feitos por outras pessoas, eles são comentários pela própria palavra. Então ele pega assim um texto, legal, hein? um texto X, tal, e quais são os outros textos bíblicos que se relacionam com ela. Coloca tipo as referências cruzadas na mesma página. Em vez de exatamente. só colocar a referência, ele já põe... Ele tá legal. digitado, não tá só escrito embaixo. né? É, isso mesmo, ele já vem, tá. por isso que ela é bem grande, porque tem um pedaço ali que é a Bíblia e depois ele faz essa correlação. Essa é uma das E faz Bíblias do ali Rashid que ele traz pra igreja, dessa grossura. E faz uma numeração dela. Porque a maioria dessas que das eu gosto. Bíblias, elas colocam só as referências. É. Tipo, Primeira Reis, não sei quanto. Aí você que vai lá ler, né? Porque o que acontece? Qual é o grande problema que a gente tem em relação a isso? Se a gente fala que eu preciso Saiu contextualizar. Pode falar que eu A gente está aqui. Por isso eu não tava escutando, né? Que cara, tá tão baixo. Tô entendendo que eu tô falando assim, mas que Bíblia é? Eu tô quase lendo. Eu tô Lendo quase lendo labial. leitura labial. Se a gente precisa contextualizar para os nossos dias, essa interpretação não pode descambar para o nosso pro entendimento que o mundo traz acerca Rafa, disso. uma das coisas que a gente tem que lembrar, o nosso caro web espectador e ouvinte. Irmão, você quer interpretar um texto, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o contexto daquele texto. Lê o texto todo. Leia o que vem antes, leia o que vem depois. Leia o livro inteiro. Por exemplo, tem gente que quer ler o livro de Romanos só um capítulo. Por dia. Você quer ler só um capítulo de Romanos e quer fazer a interpretação do que está Pra escrito? você Você não entender leu o a história Romanos inteira, né? 8, Meu você tem amigo, que... você tem que ler Romanos Ler. capítulo 1 até o Numa último. sentada. Tem um exemplo clássico, sempre que a gente ia dar aula no Cresce, a gente falava isso. Eu citava esse como exemplo. A Bíblia, ela diz, não há Deus. Aí se o cara Aí para... o cara lê só essa parte. Opa. Rapaz, não há Deus. Não há Não há Deus. Deus. Mas você lê tudo, ele tá dizendo, disse o tolo em seu coração. Não há Deus. É um exemplo muito claro. Você fala só a parte A do verso, né? Mas é um e exemplo muito usar- claro. Se você não lê o contexto inteiro, Olha o que a Bíblia você fica diz, o quê? Que não há Deus. Pronto. Né? Um exemplo esdrúxulo, mas que ajuda a gente a entender. E dentro do que o Rafa estava falando também, eu estava pensando uma coisa, de trazer o contexto da Bíblia. É fantástico. Mas a gente não pode se esquecer que esse contexto é o seguinte, não é a Bíblia que se adapta aos nossos princípios, dentro nessa hora de contextualizar, é o oposto. Trazendo para os dias de hoje, nós nos adaptando àqueles princípios, porque aqueles princípios têm natureza eterna e imutáveis, né?